Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém? Os salmos, o saltério, que era o inário do povo de Israel, era o meio onde eles tinham para cantar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus, foram compostos por homens inspirados. A maioria desses hinos são compostos mediante uma grande aflição. Esse salmo aqui foi composto, é um salmo de alegria, mas foi gerado mediante aflição. Mediante uma grande aflição que o salmista passou, no final dessa aflição, ele compõe um hino de cântico a Deus. Então, é um louvor produzido em meio a uma grande aflição. Quem mexe com poesia, quem compõe poesia, algum compositor no passado aí disse o seguinte, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Mediante uma grande tribulação, uma experiência amarga trouxe um cântico de vitória, um cântico de adoração a Deus. E quando você começa a analisar o saltério, você não lê o saltério como se lê um outro livro, porque de um salmo para outro, muda totalmente a figura. Por quê? Porque é composto segundo o sentimento humano, então muda, vai de acordo com o sentimento humano. O camarada compôs aqui um hino de vitória, de louvor, de engrandecimento, porque ele obteve uma grande vitória. Agora você pode encontrar o mesmo salmista diante de uma outra situação, falando assim para Deus, Senhor, dá-te pressa, se levanta em meu auxílio. Por quê? Porque a situação do mar mudou, a situação da vida mudou, e ele está passando por uma outra situação.
Então existem esses altos e baixos. Por quê? Porque fala de um sentimento humano. É o homem, através da poesia, se dirigindo a Deus e falando, inspirado pelo Espírito Santo, mas junto com o lado humano, junto com aquele sentimento humano. Esse salmo de número 34 é um salmo que foi composto mediante uma grande aflição e uma grande vitória, e então o autor começa assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. Bom, em todo tempo, se você jogar a palavra tempo dentro da eternidade, na eternidade não existe a contagem de tempo. Lá você, a igreja, nós os salvos, já estaremos em um estado perfeito, aonde só reina a alegria, e em todo tempo a igreja vai estar junto com os anjos, louvando e bendizendo a Deus. Por quê? Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima será enxuta. Então nós receberemos o consolo eterno. Então essa palavra tempo aqui, nessa meditação, diante de uma grande vitória, fazendo um voto a Deus, fazendo uma promessa a Deus, fazendo uma afirmação para Deus: olha, Senhor, a partir de agora, em todo o tempo eu vou te louvar. Mas isso daí, na boca de um homem, você sabe que é muito comum, em a pessoa prometer a Deus, fazer um voto a Deus. O camarada está lá dentro da cadeia, ele faz um voto a Deus: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, aí eu vou te servir todos os dias. Ele sai de lá, a primeira coisa que ele faz é cair na mão dos irmãos, mas não dos irmãos da igreja, na mão dos irmãos do PCC. Ele vai procurar geralmente a turma do PCC. Mas Deus atende o voto do cara, Deus atende. Não é porque Deus, como diz aí uma turma aí, Deus acreditou em você. Não existe esse negócio de Deus acreditar em você. Mudou agora. Agora não é mais eu que tenho que acreditar em Deus, é Deus que tem que confiar em mim. Mudou a situação. De vez em quando a gente ouve umas besteiras dessas nos púlpitos, por aí. Deus está dando um voto de confiança para você. Não, está escrito na Bíblia que Jesus não confia no homem, porque ele bem sabe o que existe no homem, e ninguém precisa falar para ele. Mas vamos lá, ele está fazendo aqui uma promessa que você deve fazer também. Olha, em todo tempo, não aconteça o que acontecer, eu vou te louvar, eu vou aprender a te agradecer, eu vou aprender aquilo que está escrito lá em Romanos, que tudo coopera para o meu bem. O negócio está ruim, o negócio está difícil, estão me caluniando, estão me jogando, estão me pisando, mas mesmo assim eu vou dizer: eu agradeço a Deus, porque tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui para o teu bem. Eu vou louvar a Deus em todo tempo, aconteça o que acontecer. Eu tenho um firme propósito de louvar a Deus em todo tempo. Mas preste atenção aqui que ele está dizendo isso mediante uma grande vitória. E ele então vai continuar: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A partir de agora, a minha boca só será emprestada para Deus. Um outro salmo, o salmista fala assim: olha, guardarei os meus lábios enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então a gente tem que medir as palavras. Qual ambiente que você está? Meça as suas palavras. O conselho do sábio foi assim: olha, nunca fale mal do governador. Porque se você falar mal do governador, mesmo diante de um quarto fechado, as paredes têm ouvidos e ela vai lá contar para o governador. Então o governador não fala, não presta, não vale nada, não vale um zero à esquerda, mas não fale mal dele, porque tem gente que está a fim de agradar o governador e pega a sua palavra e vai lá levar para o governador, para fazer uma amizade com o governador. O pastor Pedrosa ele sempre lembra de um acontecido da Bíblia, no Novo Testamento, que os caras fizeram amizade. Pôncio Pilatos fez amizade com Herodes para crucificar Jesus, porque eles estavam em inimizade, mas para matar Jesus eles se tornaram amigos, se tornaram parceiros.
Então toma muito cuidado com o que você fala. Olha, vigia nas tuas palavras. No teu serviço, vigia da tua palavra. Não fala mal do chefe de jeito nenhum, mesmo que ele seja uma tranqueira. Por quê? Porque alguém que está com inveja de você vai pegar a sua palavra e vai lá fazer amizade com o chefe, para usar você como escada. Então o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí no versículo 2 ele extrapola, hein? Aqui você não vai concordar com ele. Não dá. Tem gente que não concorda com ele de jeito nenhum. A minha alma se gloriará no Senhor. Mas ele não está muito alegre, não? Rapaz, eu posso bater no peito e falar, eu sou salvo. Eu sou salvo com uma grande salvação. Quem me salvou foi o Senhor Jesus Cristo. É Ele que me libertou. Eu sei de onde eu estava, eu sei de onde Ele me tirou, e jamais vou voltar para lá. Sabe por quê? Porque Ele me salvou com uma salvação eterna. Eu vou me gloriar em Cristo, eu vou me gloriar em Deus. Não no que eu faço, mas no que Ele faz, no que Ele fez por mim. Eu vou me gloriar em Deus. A minha alma se gloriará no Senhor. Mas é muito petulante, né? Ele não está cometendo aí um pecado, não? Não, se ele realmente é salvo, se ele tem certeza da salvação, se ele sabe, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho acreditado, Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até naquele dia, no qual dia Ele me dará a coroa, não somente a mim, mas a todos os que guardam e amam a sua vinda. Você guarda a vinda de Cristo, você ama a vinda de Cristo, a coroa está preparada para você. Por quê? Porque você aguarda a sua vinda, porque você ama a sua vinda. Então, a minha alma se gloriará no Senhor. Eu vou louvar a Deus em todo tempo. Todo tempo, a minha alma se gloriará no Senhor. Aí no versículo 3, ele sai do pronome eu para o pronome nós. Até o versículo 2, ele está falando eu. No versículo 3, ele vai dizer nós. Ele se dirige então à igreja, ao povo de Deus, e faz um convite: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Irmão, a bênção do teu irmão é tua alegria? Vai depender. Se, como diz o escritor Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, se você tem uma amarga inveja, você jamais vai se alegrar com a vitória do teu irmão. Se você é dirigido pela inveja, você não vai se alegrar com a vitória do teu irmão. Mas se você tem o nós, se você nada do eu para o nós, tem que sair do eu e se dirigir ao nós. Porque eu tive uma bênção para nós sermos abençoados. Você teve uma bênção para a igreja ser abençoada. Navegue do eu e vá para o nós. Vinde, é o convite. Engrandecei ao Senhor comigo. Se engrandeça ao Senhor comigo, se alegre comigo, se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Está alguém alegre, cante louvores e a igreja louve junto com ele. Está alguém triste, então vamos orar, vamos consertar, mas vamos sair do eu e ir para o nós. Aí ele faz o convite: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Qual que é o propósito? O nome dele ser engrandecido. As obras que Deus faz não é para mim e você aparecer. As obras que Deus faz não é para aumentar o tamanho de Deus, porque Ele com milagre Ele é Deus, e sem milagre Ele continua sendo Deus. O que Deus executa, o que Deus faz em milagres, é para o nome dEle ser engrandecido, para o nome dEle ser glorificado, para o nome dEle ser exaltado. Então, o ponto primeiro aqui que nós falamos é que o nome de Jesus deve ser glorificado, o nome de Deus deve ser exaltado.
segunda parte, segunda divisão aqui normal do texto, ele diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Por isso que eu disse que na introdução, que esse cântico é um fruto de um louvor mediante uma grande aflição. Depois de uma grande aflição, veio o louvor. Agora, ele vai dizer por que ele teve essa grande vitória. Ele diz assim: busquei ao Senhor. Não deixe de buscar a Deus. Quem busca, encontra. Foi isso que Jesus prometeu lá no Sermão do Monte, em Mateus. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Quem procura, encontra. Quem insiste, obtém vitória. Foi isso que ele ensinou lá no capítulo 18 de Lucas, né? Na parábola do juiz iníquo. A viúva que insistia, pedindo para o juiz iníquo fazer justiça para ela, até que ele se importunou tanto e disse: olha, eu não respeito ninguém não, mas eu vou atender essa viúva aí. Aí Jesus na parábola conclui dizendo assim: veja o que diz o injusto juiz. E vós, porventura Deus não fará a vós justiça, mesmo que pareça que tardio para com eles? Vos digo que depressa ele se levantará e fará justiça a vós. Então busque a Deus, na dificuldade busque a Deus. Tá bom, continue buscando a Deus. O negócio está começando a ficar ruim, busque mais a Deus ainda. O negócio está apertando mais ainda, busque mais a Deus ainda. E ele diz então: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Bom, aqui ele está afirmando, compondo um cântico, porque Deus respondeu. Mas e se Deus não responder? Porque Deus é soberano, Ele ouve todas as orações, mas nem tudo Ele responde na hora. Tem coisa que você nem pediu, Ele já está mandando. Tem coisa que é como escreve Paulo aos Efésios, que Deus é poderoso para fazer muito mais além, acima do que pedimos ou pensamos. Tem coisa que você mal abre a boca e já está vindo. Mas tem coisa que você ora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e ainda a resposta não chegou. Por quê? Porque oração é ouvida, mas nem sempre é respondida. Todas as orações da igreja são ouvidas. Não somente são ouvidas, mas são guardadas. São guardadas em um depósito. E no último dia do julgamento, do juízo final sobre a terra, quando começar então o castigo de Deus sobre a terra, essas orações se tornarão em juízo sobre a terra. Deus colocará na mão de um anjo para executar o juízo, e ele então jogará as orações dos santos sobre o mundo, e elas se tornarão em juízo. Mas bem, por um outro lado, a Bíblia garante que as nossas petições são ouvidas. Aquilo que é necessário, Deus responde. O que é necessário para mim e para você, Deus manda, mesmo antes de nós pedirmos. E é isso que ele está ensinando aqui: o Senhor me livrou de todos os meus temores. Bom, o temor dele ali é que diante daquela situação tinha acabado. Senhor, recebe aí o meu espírito, porque já não tem mais jeito. Era essa a situação, mas Deus livrou ele daquilo que ele temia. Às vezes o temor é de perder a salvação, às vezes o temor é que você não vai aguentar e vai voltar atrás, vai abandonar tudo. Não, olha, não tem mais jeito para mim, vou abandonar tudo. Mas Deus dá condição, Deus dá forças e você permanece com a fé nele. Por quê? Porque ele te sustenta. Na fraqueza ele vai lá e te segura, na fraqueza ele vai lá e te carrega, na fraqueza ele coloca você no colo e leva adiante. Então ele te livra de todos os seus temores. Aí ele diz: olharam para ele, presta bem atenção, que ele está sempre navegando entre o eu e o nós.
Eu busquei e o Senhor me livrou de todos os meus temores. Aí no versículo 5, olharam para ele e foram iluminados. Ele sai do eu e vai para o nós. Nós, igreja, você olha para Deus e vem a iluminação. Está escrito em outro salmo que ao justo nasce luz nas trevas. Quando você estiver andando em trevas, olhe para cima que haverá uma luz no fim do túnel. Haverá por trás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai nele. Nem os cegos errarão. O camarada é cego, mas não vai errar o caminho, porque existe uma luz para brilhar e existe uma voz para guiar. A luz brilha e a voz guia. Haverá uma voz atrás de ti, esse é o caminho, andai nele, nem os loucos errarão. É essa a promessa. Então, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Meu irmão, cada um fala uma coisa. Você lê o fulano A, ele fala abobrinha. Você lê o fulano B, ele fala cebola. Olha, não dá para conciliar. Você lê uns, ele tem um pensamento, você lê o outro, tem outro pensamento. Vem um, prega uma coisa, vem outro, prega outra. Sabe de uma coisa? Aquele que acredita em Cristo não será confundido. Só vai ser confundido quem tropeça na pedra de tropeço. Cristo é para alguns exaltação, mas para outros é uma pedra de tropeço. Para a maioria do povo de Israel, ele se tornou uma pedra de tropeço. Porque olharam para a lei, não entenderam que Cristo era o final da lei, que Cristo era o cumprimento da lei, não acreditaram e não aceitaram na justiça vinda por meio de Cristo. Eles queriam continuar na justiça que a lei dá, que a lei oferece, mas não dá condições do camarada angariar. E eles então, quando a lei apontou para Cristo, eles falaram, não, esse daí não serve para nós não. E tropeçaram na pedra de tropeço. Mas está escrito, eis que eu coloco em Sião uma pedra de esquina, e todo aquele que nele crer não será confundido. Existem muitas vozes, muita teologia, muito blá blá blá, mas aquele que acredita em Cristo não será confundido. Aquele que olha para o alto e é iluminado pela luz de Deus, a confusão não toma conta da vida dele. Vem falso profeta e fala uma coisa, vem falso doutor e fala outra, mas aquele que está com o ensinamento de Cristo não ouve, porque as ovelhas de Cristo não ouvem o estranho, mas ouve o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, clamou esse pobre, ele volta no eu. Dentro da gramática, eu sei que ninguém gosta de gramática, mas vamos continuar um pouco na gramática aqui. Clamou esse pobre, quem? Eu. Aí, ele não coloca para os outros, porque isso daqui é uma situação muito pessoal. Afinal de contas, humildade é uma coisa pessoal. Você olha aqui a palavra pobre, para um pouquinho na palavra pobre. Aceite a ideia que quem está compondo isso aqui é o rei Davi, que de pobre não tem nada, financeiramente, que já está num auge, buscando um auge, caminhando para um auge. De pobre financeiro ele não tem nada. Além de não ser pobre, ele tem um exército ao seu favor, no mínimo de 600 soldados. Depois vai ter mais de 1 milhão. Mas ele está falando o quê? O que é pobre aqui? Humildade. Porque está cheio, tem pessoas de posição, mas que têm humildade. E está cheio de pobre metido a besta, que não tem onde cair morto, mas é de nariz empinado. Que compra só para mostrar para os outros e não consegue pagar. Por quê? Porque é um pobre metido a besta. Mas aqui o pobre que ele está falando aqui, é no sentido de humildade, clamou esse pobre. Sobre o soberbo, está escrito que Deus não respeita o soberbo. Deus olha o soberbo de longe
e empurra ele para o precipício. Mas ao humilde está escrito que Deus mora com o humilde. Deus vai na casa do humilde, Deus entra na casa do humilde, Jesus entra na casa do humilde. Jesus olha para o Zaqueu, que é rico, que tem posição, mas que tem humildade, e fala: hoje me convém pousar na tua casa. Não é o Zaqueu que está dizendo que convém, é Cristo que está dizendo. Não é você que está falando que você é digno, é Cristo que está falando: eu vou na tua casa, eu vou fazer você digno de eu entrar na tua casa, eu vou estar contigo, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. E sabe quem que abre a porta para Jesus entrar? É o próprio Pai, usando na tua vida a humildade que existe em você, que Ele colocou em você, que Ele levou você por um caminho para demonstrar essa humildade. Voltando um pouco atrás do Velho Testamento, Deus falou para o povo de Israel que levou eles por um caminho e deixou eles padecer fome no deserto para descobrir o coração deles, para ensinar a eles que eles tinham que depender de Deus. Então tem muita gente para reconhecer o sentido de pobreza, Deus precisa levar ele para um estreito, como no nosso meio se fala, né? Colocar a gente num estreito, colocar a gente num funil, para tirar de nós a humildade. E aí ele diz: clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as angústias. Aí no versículo 7, ele vai falar um versículo que nós gostamos muito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pensa bem, a igreja tem à disposição um exército celestial lutando pela igreja. Você tem à sua disposição, Deus colocou à sua disposição. Deus não precisa de anjo, Deus não precisa de gente dentro da igreja com dom espiritual, não, Ele não precisa de nada. É vontade dEle, é questão de vontade e não questão de poder. É da vontade dEle usar pessoas com dons espirituais dentro da igreja. É da vontade dEle usar pessoas com conhecimentos para abençoar a igreja. Ele não precisa da pessoa com um dom, ele não precisa da pessoa com conhecimento, mas é da vontade dele. Ele não precisa de anjos, mas é da vontade dele. Ele mesmo pode vir resolver, mas ele quer dar a honra para alguém trabalhar por ele. Então trabalhar para Deus é uma honra. É uma honra. Que não é através de ser oferecido que ganha, mas através de ser escolhido. E Deus então escolheu certos anjos para trabalhar em favor da igreja. Lá em Hebreus vai estar escrito que os anjos são espíritos ministradores, trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando você vai para o livro de Apocalipse é um livro recheado de anjos, tem anjo para todo lado. É igual aquele pentecostal que está mesmo naquela emoção tamanha, e ele fala: olha, tem anjo na esquerda, tem anjo na direita, tem anjo na retaguarda, tem anjo na dianteira, tem anjo para todo lado. Tem anjo. E tinha tanto anjo ali aparecendo para João, fazendo tanto serviço, tanto trabalho em favor da igreja, trazendo revelação de Deus em favor da igreja, que chegou em 2 momentos, João se dobrou diante do anjo e foi adorar o anjo, de tanto anjo que ele viu. Rapaz, às vezes dá medo, viu, no pessoal que fala de anjo. Porque tem gente que fala de anjo aí, de angiologia, mas para levar a igreja a adorar anjo. E lá em Apocalipse o anjo fala para João: João, não me adore, eu sou teu conservo, adore a Deus. Não adore anjo, não adore gente que tem dom espiritual, não adore quem canta bonito, não adore quem prega bonito, não adore homem, não adore anjos, não adore criatura, adore a Deus.
Acredita, tem anjo trabalhando por você, mas não adore anjo. Esse negócio de falar que o anjo está me entregando uma mensagem, agora virou espiritismo isso aqui? Virou médium. Os médium que é usado por um anjo, mas que é demônio. Anjo de Deus não usa ninguém. Quem usa você, quem usa a mim é o Espírito Santo, não é anjo. Não toca nele não, porque o anjo está usando ele e o anjo vai te fulminar. Misericórdia, viu? E o povo acredita. O pior é que o povo acredita porque não examina as escrituras. Mas tá bom, tem anjo para todo lado trabalhando em nosso favor. Graças a Deus por isso. E Deus usa anjo. Eu vi anjo? Não vi, mas eu acredito na Bíblia. A Bíblia diz que tem anjo, então tem. Se eu vejo, amém. Se eu não vejo, eu acredito do mesmo jeito. Eu não preciso ver para acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz e ela é uma palavra final para mim e para você e acabou. Tem anjos trabalhando em nosso favor. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom. Versículo 8. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha, ele está falando agora também usando a terceira pessoa, né? Provai, ele está fazendo um convite. Ele está fazendo um convite para os seus leitores, para os seus ouvintes, para quem está lendo. Ele diz assim, provai e vede. Alguém lá no Novo Testamento anunciou para um outro alguém que tinha achado o Messias lá em Nazaré. Olha, achamos aquele que Moisés escreveu na lei, o Messias, Jesus de Nazaré. Aí o camarada ouviu e fez a pergunta, mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Rapaz, mas não tinha que ser de Jerusalém? Vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era a periferia do país na época, onde morava a Galileia dos gentios. Aí o camarada que estava dando testemunho, porque quem dá testemunho de algo que viu. Não é algo teológico que ele aprendeu, é algo prático que ele viu. E a resposta dele é: vem e veja. Venha, é o convite. Você está em dúvida se a doutrina de Cristo é verdade? Venha, examine, olhe e veja, prove ela. Tem gente que até hoje ainda não se alimentou da palavra, se alimente da palavra. Vem e veja, provai. A Bíblia ensina que Deus é bom, faça a prova disso, experimente isso, busque a Deus, você vai aprender a experimentar por si mesmo que a palavra é boa. Jesus disse isso no Novo Testamento: se alguém quer saber de mim, examine a minha doutrina, examinando a minha doutrina, você saberá se eu sou de Deus ou não. Então examine o que é ensinado, examine as escrituras, veja, confira. Provai e vede que o Senhor é bom. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temer, no sentido primário, de ter respeito, de respeitar. Mas é um respeito que vai me levar até para o tremor. O interessante é que você tem no Velho Testamento um homem chamado Samuel, que levava uma vida tão íntegra, tão santificada diante de Deus, que quando ele chegava no vilarejo, os anciãos ficavam tremendo, e faziam uma pergunta para ele: é de paz a tua vinda aqui? Você veio aqui para fulminar a gente? Sabe o que é isso daí? É quando o ser humano não tem o problema do pecado resolvido diante da santidade de Deus, aí ele parte para o lado do medo, do tremor no sentido ruim, quando na realidade o temor tem que nos levar para o sentido bom. A gente treme diante da santidade de Deus, mas ao mesmo tempo nós olhamos para o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado, que somos aceitos na presença de Deus, diante da santidade de Deus, não pelas nossas obras, mas pela obra que Cristo fez em nosso favor.
Aí, esse temor, que passou por um tremor, leva você para um respeito, aonde você tem um respeito por Deus, mas esse respeito é transformado em confiança. Aí você volta no versículo 2 e diz: e minha alma se gloriará no Senhor. Veja que um versículo é contra o outro, mas a gente pega e consegue fazer um arranjo nele e os dois se encaixar. Mas por quê? Porque diante do perdão dos pecados, o nosso pecado foi resolvido e agora estamos diante de Deus, porque nós respeitamos a Ele, e quem respeita a Ele não tem falta de nada. Passa dificuldade, passa, mas o socorro vem. Passa certos perrengues para aprender, passa, mas o milagre acontece. Pode o mundo inteiro passar fome, mas a igreja não perecerá de fome. Pode o mundo inteiro ficar sem luz, mas a igreja não ficará sem luz. Olhe para as pragas que foram lançadas sobre o Egito para libertar o povo de Israel. Era lançada uma praga em território egípcio e os israelitas moravam no Egito, mas lá na casa do israelita a praga não chegava. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vem a guerra no mundo, a guerra devasta o mundo, mas a igreja não é atingida, a igreja tem uma proteção. A igreja tem uma promessa, a igreja tem uma bênção, a igreja tem uma proteção divina. Deus está com a igreja, Deus está na igreja, Deus está protegendo a igreja. E ele no versículo 10 diz assim então: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Aqui é uma linguagem poética. Dentro da linguagem poética existe a liberdade de se usar figuras de linguagem. Aí você pega aqui uma figura de linguagem que é o leão, que se você pegar em Apocalipse tem outro sentido, mas aqui tem um sentido, que não é o mesmo sentido lá de Apocalipse. Jesus é o leão da tribo de Judá, lá é Jesus. Aqui ele está falando que um animal que é cheio de força, que é rei dentro do seu habitat, que não se levanta por nada, que deita tranquilo e ninguém mexe com ele, mas ele com toda a sua força, ele não tem a capacidade de alimentar o seu rebanho. É bem pelo contrário, o leão macho depende da leoa. Mas que bicho folgado, hein? Ah, bicho folgado. Mas esse bicho aqui tão forte, o salmista está ensinando que ele, para se alimentar, depende da providência divina. Se Deus não der o alimento, o leãozinho não sobrevive. É necessário Deus preparar o alimento. Sabe o que isso nos ensina? Não depende do nosso braço, não depende da nossa força, não depende da nossa capacidade. Não depende da minha capacidade de inteligência, de força. Oh, o camarada é inteligente, ele faz tanta coisa, grande coisa. Isso para Deus não é nada. Porque se Deus não provê, em vão trabalha aquele que edifica a casa, em vão vigia o sentinela. Tudo é em vão se Deus não tiver no negócio, se Deus não tiver na dianteira. Aqui está ensinando que Jesus provê, que o leão passa fome, mas aquele que teme ao Senhor de nada tem falta. Em outra figura de linguagem, Jesus usou no Novo Testamento também a figura de linguagem nas parábolas, e lá Jesus usou a figura de um passarinho. Olhe para os pássaros, não trabalham, nem fiam, não tem celeiros, não constrói casa, a não ser o João de Barro, né? Mas a maioria não constrói casa nenhuma, e Deus guarda eles no inverno, no verão, na chuva, na tempestade. Deus dá o alimento para eles de cada dia, ou seja, Deus dá a providência. Jesus está ensinando sobre a providência. Deus proverá, você não vai morrer de fome. Ah, olha, a situação do país está ruim, olha, não sei o que vai acontecer com esse Brasil. Jesus, Deus é o teu provedor, Ele é que provê. Se está lá um governador, está lá porque Deus colocou, Deus permitiu ele chegar lá.
Deus não vai deixar a igreja morrer de fome. Você não vai morrer de fome. Da onde você não espera, vai vir o socorro, vai vir o livramento. Da onde você não imagina, vem a ajuda. Há muitos anos atrás, alguém estava procurando uma casa para alugar, e falaram para ele: olha, eu só alugo a casa para você se o Manuel assinar. Aí ele veio falar comigo, eu falei: mas espera aí, rapaz, eu não tenho onde cair morto. Para ser fiador de uma casa, precisa ter 2 casas, na época era 2 imóveis quitados, e eu moro de aluguel de favor. Mas ele falou que se você não assinar, ele não aluga. Eu falei: bom, então tá bom. O cara, se você não pagar, o sujeito lá não tem o que tomar de mim, porque também eu não vou pagar. Eu vou lá e assino, assinei. E o camarada mudou lá. Depois de muito tempo, o camarada mudou de lá e eu mudei para lá. Aí o cara falou assim: não, você pode mudar, porque já está assinado, não é você que assinou? Então, da onde você não imagina, vem a ajuda. Mas o camarada não tem como ajudar, mas de lá que vai vir a ajuda. E você tem que ficar mais humilde ainda, porque falar: o cara que está me ajudando é pior do que eu. Mas foi essa ajuda que Deus te deu. E não é Ele que está te ajudando, é Deus que está te ajudando. Porque a história dessa casa aí, depois no final, eu não fiquei devendo nada para o cara. O camarada mandou eu mudar da casa e nunca mais conversou comigo. Mas ele não tinha mandado eu assinar? Tinha, mas não era ele, era Deus. Passou o tempo, vai embora de lá. É isso, é assim. E Deus cuida da gente, Deus cuida de nós. Aí no versículo 11, interessante, versículo 11 e 12. Vinde, meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, para aprender sobre o temor do Senhor, não é uma doutrina fácil. Principalmente ensinar a criança, né? Ensinar a criança, mas ensinar a criança tem que ter uma paciência, né? Tem que ter uma técnica, tem que saber ensinar. E esse versículo aqui é usado na apresentação de criança. Muito bem, está certinho, não tem nada errado. Mas eu quero ler o versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida? Agora eu faço a pergunta para você retórica. É menino ou é homem? No versículo 11 ele mudou o assunto. No versículo 12 ele continua. No versículo 11 ele diz: vinde, meninos. Quem é o homem? Mas é menino ou é homem? Pode usar o negócio literal no sentido de apresentar a criança. Mas o que ele está querendo ensinar? Ele mudou a figura de linguagem. Menino. O que Jesus ensinou usando a figura de um menino no Novo Testamento? Se você quiser entrar no reino dos céus, se torne um menino. Porque se você não se tornar um menino, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Em outras palavras, se não nascer de novo, não tem jeito. E criança fala de dependência. Se no versículo do leão, Deus está ensinando a confiar na providência, aqui no versículo 11 e 12, Ele está ensinando a gente a fazer de maneira que a gente entre na dependência, a cultivar a dependência. Lá no leão, ele ensina a gente a depender da providência. Aqui ele ensina a gente a cultivar a dependência. Porque menino depende do pai e mãe para tudo. Primeiro dependeu para nascer. Porque se não tivesse o pai e a mãe, ele não teria nascido. E tem mais uma, ele não escolheu nascer naquela família. Foi alguém que escolheu no lugar dele. Então você não escolheu nada, Deus fez você nascer aqui e aqui você está. Então aprenda a depender dele. Você é menino, mas ao mesmo tempo é homem. É menino em que sentido? Seja menino na malícia, mas seja homem no entendimento.
Seja criança na dependência de Deus, mas seja adulto no entendimento. Quando alguém vier te enganar, você fala, isso não está na Bíblia não. Quando alguém vier te desviar, você fala, não, isso daí eu não aceito, isso aí não está na Bíblia. Eu não sou menino para ser levado por vários ventos de doutrina. Eu tenho uma doutrina, eu tenho um ensinamento, eu tenho um princípio, eu não abro mão do meu princípio. Então, vinde, meninos, eu vou ensinar para vocês o temor do Senhor. Aí você entra no caminho da dependência e tem que ter paciência para aprender. Não aprende da noite para o dia. Alguém fala assim, pode ir embora que Deus coloca dois aqui no lugar. Não, não é assim que Deus trabalha não. Leva anos para se formar um bom obreiro. Não é da noite para o dia que o cara aprende, leva anos. E às vezes as pessoas pegam e expulsam o camarada e ainda fala com soberba, Deus vai levantar dois no lugar. E depois, não tem nenhum e nem outro. Então não é bem assim não. Então vinde, meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aí ele vai começar a ensinar. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? É uma pergunta. De menino ele já virou homem. E aí vem a pergunta. E vem a pergunta e logo em seguida vem a resposta. E a resposta é doída, é dura, viu? Não é fácil não, a resposta é complicada. Ele diz no versículo 3, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Sabe quando que você vai chegar nesse nível aí? Pega na glória, na glória, na glória. Ele respondeu certinho, na glória você vai chegar. Mas aqui, pega o ensinamento do mestre Tiago, meu irmão de Jesus. Quando ele está dando conselho para os seus leitores, dizendo assim, irmãos, muito de vós não quereis ser mestres em vós mesmos, porque nós receberemos mais duro juízo, porque a gente ensina, mas viver o que ensina é outro departamento. Então ele está te dando um ensinamento aqui, para você controlar a língua. E dentro do ensinamento do mestre Tiago, meu irmão do Senhor Jesus Cristo, aquele que controla a língua, chegou no estado de perfeição. Aí, eu vou pegar uma palavra de uma jovem lá de São João Clímaco, que uma vez disse uma palavra muito feliz, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Porque essa exigência aqui, meu amigo, sabe quando a gente vai conseguir mesmo colocá-la em prática? Nunca. Mas aí, com Jesus na causa vai. Com Jesus na causa tem jeito. Com a justiça de Cristo dá certo. Com a justiça de Cristo sendo a sua justiça, com a integridade de Cristo sendo a sua integridade, com a perfeição de Cristo sendo a sua perfeição, com a roupa de Cristo vestindo você, aí o negócio funciona. Então, o ensinamento deve te tirar da lei e te levar para a graça, porque a lei exige, mas não te dá condições de cumpri-la, mas a graça exige acima da lei e te dá condições. Por quê? Porque a condição já foi paga, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Então você deve entrar numa prática de vida de santificação, que começa pelo falar, começa pela língua, começa pelo falar. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Eu tinha uma vida pregressa. Primeira coisa, sai da vida que você estava levando. Se uma roda de boteco não é mais o seu lugar, o que você vai fazer lá? Isso não te pertence mais. Isso não faz mais parte de você, você nasceu de novo. Aparta-te do mal. Não sente na roda dos escarnecedores.
Não vá contar piada junto com os que contam piada. Procure levar uma vida séria, porque está escrito que toda palavra frívola lançada fora da boca, o homem há de dar conta no dia do juízo. Tome cuidado com as suas palavras, aparta-te do mal. Procure praticar o bem. Você não vai ser 100% correto, mas você tem que entrar no exercício. É aquela comparação do camarada que vai correr uma maratona. Ele não começa correndo 15 quilômetros, ele começa devagar. Ele começa num treinamento até de adquirir experiência e correr um pouco mais, até estar correndo 15, 40 quilômetros de boa. Assim é a prática cristã. Ninguém é perfeito, ninguém começa com a perfeição, mas começa dia a dia numa prática. E hoje você deve estar melhor do que ontem, deve estar melhor do que 2, 3 anos atrás, porque escrevendo lá uma de suas cartas, Paulo diz assim, olha, que a vossa salvação está mais próximo de vós do que quando vocês aceitaram a fé. Escrevendo aos Gálatas, ele falou assim, ó, será que foi em vão que vocês sofreram tanto? Vocês começaram tão bem e agora estão abandonando a carreira da fé. Então não é uma questão de velocidade, é uma questão de qualidade. Você não consegue correr na mesma velocidade que o teu irmão, corra, não pare de correr, mas corra. Ah, eu não tenho a mesma capacidade dele, não tem problema. Não é quantidade, é qualidade. É qualidade, é feito para Deus, é de coração, é a qualidade que Deus olha. E aí ele vai dizer no versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Veja só que esse salmo, ele vai numa crescente. Agora no versículo 5, ele fala dos olhos do Senhor, ele fala da onisciência de Deus. Tudo bem, Deus não tem olhos, é para a gente entender, é para a gente compreender. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente e Ele está com você de uma maneira bem diferente dos outros lugares que Ele se encontra. Alguém perguntou para mim, ô irmão, Deus está em todo lugar, então Ele está no inferno? Eu falei, está no inferno, mas não no mesmo sentido que Ele está com você. Porque lá no inferno, Ele está para manter o juízo lá. Tem um lugar chamado Tártaro, onde estão presos os piores demônios, estão presos lá. Dentro de Apocalipse diz que ele vai ser solto no tempo certo, no juízo sobre a terra, mas eles estão presos lá. E quem que está mantendo eles presos lá? Uma autoridade, uma chave que é divina, que é Deus que tem. Então Deus está lá mantendo o negócio preso. Ele mantém o inferno, ele é o mantedor de todas as coisas, ele é o criador e ele mantém aquilo lá. Mas com você, ele está no sentido de comunhão, ele está no sentido de tomar conta, ele está no sentido de providência, ele está no sentido de ensinamento, ele está no sentido de guiar o seu povo de dia e de noite, como ele guiou Israel no deserto. Ele está no sentido de pai, no sentido de cuidado, no sentido de proteção. Então os olhos do Senhor estão sobre os justos. Veja aqui que ele usa a palavra justos no plural. Pensa bem, ele agora está falando que eu e você estamos na qualidade de justos. É perfeição? Não, não é perfeição. Nós ainda não atingimos. Não estamos nisso, estamos caminhando para isso, mas estamos nisso e nós acreditamos nessa palavra. Aqui, justos significa justificados. Não é que eu e você somos perfeitos e merecemos essa palavra, mas essa justiça é a justiça de Cristo que é outorgada a nós, e aqui nós somos chamados de justos, e no Novo Testamento, principalmente em Romanos, nós somos chamados também de justos, ou seja, melhor, justificados mediante a fé. E ele então vai desenvolver esse pensamento aqui em torno de citação, e ele fala assim:
Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, ele quer ser repetitivo e dizer que Deus atende a nossa oração, Deus atende o nosso clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então existe aqui dois personagens, um que é chamado de justos e outros que são chamados de ímpios. Deus é a favor dos justos e contra os ímpios. Então não vai naquela balela lá do Salmo 73 de você ficar com inveja do ímpio, porque o ímpio está dando certo e nem tudo que dá certo é certo, como diz o pastor Pedrosa. Não é porque está dando certo que é certo. O camarada está enganando, fazendo um monte de trapaça e está dando certo e está melhor que você. Não caia nessa não, porque uma hora, como diz no Salmo 73, Deus vai acordar. Deus não dorme, mas o salmista lá falou que ele vai acordar. Deus não dorme não, mas ele cantou lá, e na linguagem poética está correto, está certo para ensinar a gente. Então ele está ensinando que Deus dá corda, mas uma hora ele puxa. Vai lá, você quer bagunçar, bagunça. Ele fez isso até com o próprio povo dele, o povo de Israel. Vocês querem servir outro Deus? Então eu vou mandar vocês para a Babilônia. Vocês querem? Queremos. Tira Samuel. Então vocês vão ter outro. Mas o negócio vai começar a apertar já com o outro aqui. E depois eu vou mandar vocês para a Babilônia. Vocês pediram. Então não entra nessa não. Não entra nessa não. Fica na justiça de Deus, porque Ele é justo, e Ele diz aqui: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de coração. Ter o coração quebrantado, ter um coração que realmente reconhece, que sabe que é pecador, que sabe que é errado. A esse Deus ouve, Deus atende, porque Jesus falou: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os doentes que reconhecem, que têm um coração quebrantado, que se voltam em arrependimento para Deus, e Deus então atende a sua oração e salva os contritos de espírito. Aí no versículo 19, ele vai mudar totalmente o assunto. Ele diz assim: muitas são as aflições do justo. Mas peraí, vai mudar como? Ele não está falando de justo? Presta atenção na gramática. Justos, plural. Justo no versículo 19, singular. Esse justo aqui é diferente dos justos do versículo anterior, acima. Por que é diferente? Porque alguém no Novo Testamento pegou esses dois versículos e fez aquilo que na teologia nós chamamos de reinterpretação. E dentro dessa reinterpretação no Novo Testamento, esses versículos foi conferido à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o justo no singular, e sendo o justo no singular, a Ele é dado a palavra perfeição, porque Ele é justo em perfeição. Como Deus não se discute, e como homem também não se discute, porque Ele viveu um período curto sobre a terra, de mais ou menos 33 anos, não cometeu um único pecado, cumpriu toda a lei dada por Deus através de Moisés, cumpriu toda a vontade de Deus, executou a vontade de Deus, não cometeu um pecado sequer. Então lá na linguagem paulina ele é chamado de segundo Adão. O primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão traz a vida, porque o primeiro Adão caiu no pecado, e o pecado passou para todos os seus descendentes. O segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, cumpriu toda a lei, e ele passa então para os seus descendentes, que é a igreja, a vida. Ele tem vida e passa para mim e você a vida. Ele é justo e passa para nós a justiça dele agora é nossa. Então ele é o justo ao pé da letra.
Literalmente Ele é justo, literalmente Ele é perfeito, literalmente não existe sombra de variação nele. Ele é justo como Deus, Ele é perfeito como Deus e também é o homem perfeito. Por isso Ele se tornou o sacerdote eterno que nós temos. Então, Ele fala aqui no versículo 20, Ele lhe guarda todos os seus ossos. Sabe por quê? Isso foi atribuído a Cristo. Era costume deles quebrarem os ossos dos condenados para morrer mais rápido. Mas com isso, para isso, olha, tinha uma profecia, a profecia estava aqui, que Deus ia guardar até os seus ossos. E ossos aqui tem um significado, significa a força, aquilo que sustenta. E em termos de força, de sustentação, Cristo é o homem perfeito, que Ele pode dizer, o meu braço me trouxe a vitória. Existem algumas profecias escatológicas no Velho Testamento, que diz que Jesus vai vencer o anticristo, a besta e o falso profeta, sozinho. E o braço dele trará a vitória. Por quê? Porque os ossos dele não quebram. Olha só, a natureza humana dele não foi manchada, não foi quebrada. Os ossos simbolizam a força que o nosso Jesus tem como homem. Força perfeita. Numa força dessa, num braço desse, você pode confiar. Você não pode dizer que o teu braço te trouxe vitória. Não, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua vitória. Mas em Jesus, bendito o homem que confia em Jesus, que o braço dele trouxe a vitória. Jesus é vitorioso, Jesus é a vitória, Jesus é o justo perfeito e nos dá vitória nessa noite, amém, irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde, amém?